Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões, que Deus, nessa noite, os alcance com a mesma graça e misericórdia que paira sobre as nossas vidas, neste lugar em que estamos reunidos com um só propósito, que é adorar, exaltar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero agradecer à igreja pelas orações durante essa semana que estivemos ali no estado de São Paulo, participando da Conferência Fiel, pelo regresso um pouco tumultuado, mas graças a Deus chegamos em paz até aqui, e a bênção do Senhor nos permitiu regressar à nossa casa de oração. Eu louvo a Deus por isso e agradeço os meus irmãos pela preocupação, pelas orações em favor da nossa vida. Queridos, vamos abrir as Escrituras no Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós vamos fazer a leitura no primeiro capítulo, iremos ler do verso 40 ao verso 45. No próximo domingo nós retomamos as nossas séries no livro de Hebreus, mas hoje vamos meditar em Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao verso 45. Conforme você localizar o texto, se você tiver condições, eu lhe convido a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao verso 45. Assim nos fala as Sagradas Escrituras. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente a advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Que o Senhor nos abençoe com a sua bendita palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, nós estamos gratos pelo privilégio de podermos estar reunidos em Tua presença para, em mais uma oportunidade, louvarmos o Seu nome, engrandecermos o Senhor e termos o privilégio de podermos, debruçados sobre as Tuas palavras, compreender a Tua vontade para a nossa vida nessa noite. Nós Te suplicamos, ó Espírito Consolador, por Sua infinita bondade e misericórdia, fala aos nossos corações nessa noite por meio da Tua palavra. Nós cremos que ela é pão vivo que alimenta a nossa alma. É água viva que sacia a sede de nosso árido coração. É bússola certeira que nos aponta a direção a seguir. É a razão máxima que nos faz estar aqui nessa noite. Então nós Te suplicamos, gracioso Senhor, traz nesta noite edificação às nossas vidas. Se for preciso, nos corrija, nos exorte, nos repreenda, mas não permita, Senhor, que deixemos este lugar da mesma maneira como nós chegamos aqui nessa noite. Se entre nós ou a nos acompanhar à distância houver alguém, Senhor, que não conhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do domínio da morte para o louvor e a glória do Teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos.
um desprezado encontrou o toque do amor. Estamos diante de uma passagem narrada pelo evangelista Marcos, uma história que também foi contada por Mateus no capítulo 8 e também foi apresentada por Lucas no capítulo 5. O texto mostra-nos um indivíduo anônimo, não sabemos o seu nome, não conhecemos quem foram os seus pais, desconhecemos a sua naturalidade, em que lugar nasceu dentro de Israel. A Bíblia apenas apresenta-nos algumas informações que o descrevem, e o descrevem apresentando-nos um indivíduo que vivia em uma das mais terríveis circunstâncias e possibilidades que alguém poderia viver naquele contexto antigo. O homem é leproso, e como leproso, experimentava em sua vida todos os efeitos e as consequências que esse tipo de enfermidade impunha àqueles que eram seus portadores. A Escritura apresenta-nos como um indivíduo completamente carente e necessitado de compaixão, necessitado de misericórdia, de alguém que o olhasse com um pouco de ternura, alguém que o estendesse uma mão graciosa e pudesse livrá-lo de todas as suas angústias e sofrimentos, não só físicos, mas também emocionais. Este homem, por alguma razão, provavelmente por ter ouvido a respeito de Cristo, ou alguém ter lhe contado sobre os grandes feitos de Cristo, tomou a decisão de ir ao encontro do Senhor e colocar diante do Senhor o seu último depósito de esperança, a sua última perspectiva, o seu anseio final de poder livrar-se de todas as mazelas e angústias que carregava em seu coração. O Evangelho mostra-nos que esse homem irá experimentar de Cristo um favor imerecido. Deus, por infinita misericórdia e graça, irá curá-lo de sua enfermidade. Mas não somente de sua lepra física, o Senhor também lhe dará instruções importantíssimas sobre a lepra que corroía também o seu coração. Uma lepra muito mais nociva, terrível, destruidora, que por mais que não tivesse os efeitos visíveis que a lepra no organismo produzia, era tão devastadora quanto qualquer enfermidade e qualquer doença avassaladora. A Escritura vai nos mostrar esse homem, considerado maldito aos olhos da sociedade israelense, porque qualquer um que fosse leproso enfrentava não só as dores físicas, tinha que conviver com o preconceito religioso daqueles dias, pois a lepra era uma doença que estava associada a um tipo de maldição. Um indivíduo que era leproso era considerado maldito aos olhos das pessoas. E não faltava indivíduos que dissessem que tal pessoa era portadora de alguma culpa muito terrível para que Deus o castigasse com essa terrível maldição. Um leproso era tido como alguém desprezível, enojável, que não merecia ter contato físico, e as leis sanitárias de Israel proibiam que um leproso convivesse junto das pessoas, precisava habitar fora da cidade, longe dos indivíduos, não tinha convívio familiar, não tinha relacionamento social, estava nos locais mais ermos, separados e distantes no deserto, porque era alguém maldito aos olhos de todos. O leproso era alguém que tinha que sofrer as dores físicas, mas também as dores emocionais, experimentar o desprezo, a rejeição, a calúnia, a difamação, a culpa e a acusação, muitas vezes sem ter pecado algum. Mas esse indivíduo terá um encontro com Cristo. Alguém que é desprezado encontrou o toque do amor, de uma mão graciosa e misericordiosa, que é a mão de Jesus. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 1, do verso 40 até o verso 45. E eu quero percorrer esse texto nessa noite com você, a fim de nós compreendermos o que a palavra do Senhor deseja ensinar-nos nessa ocasião. A primeira verdade está justamente no primeiro verso que lemos, o verso 40. E o que é que nos diz o verso 40? Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. A primeira verdade que o texto bíblico irá me apresentar é a verdade de que eu preciso pensar sobre as circunstâncias que eu busco ao Senhor. Em que circunstâncias eu procuro o Senhor, ou eu devo buscar ao Senhor? O texto nos diz que esse homem é um leproso. O evangelista Marcos começa nos trazendo uma informação que é fundamental e já explicada para você nessa noite. Esse indivíduo que é leproso, ele vem e ele se ajoelha diante de Jesus. E ele implora para ser curado. E a sua oração, ela tem termos muito bem selecionados que revelam a postura do seu coração diante de Deus. Ele diz: se o Senhor quiser,
pode me curar e me deixar limpo. Perceba que a postura desse leproso é a postura de alguém que olha para Cristo com um olhar respeitoso. É alguém que olha para Cristo e vê em Cristo um senhorio natural que é digno de reverência. É alguém que, por mais que traga no seu coração profundas feridas e no seu corpo chagas terríveis, não se coloca diante de Deus com um olhar autocomisserativo. E nem tampouco lança sobre Deus as suas insatisfações e as suas angústias naturais para quem vive numa situação como essa. Em outras palavras, este leproso talvez tivesse todos os motivos e razões para praguejar, murmurar, reclamar pelo tipo de vida que tinha. No entanto, quando ele se coloca diante do Senhor, ele não determina a sua cura, ele não exige a bênção do Senhor, ele não determina que Deus faça algo na sua vida e mude a sua circunstância, muito pelo contrário. Ele se ajoelha diante do Senhor, ele se humilha diante do Senhor e ele implora ao Senhor. E as suas palavras revelam o tipo de postura que ele tem diante do Senhor. Ele diz: se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, se for a sua vontade, o Senhor pode me curar. Isso fica implícito de que se Deus não quisesse, e se Deus não desejasse, Deus simplesmente não iria curar. Porque Deus não tem a obrigação de fazer o que eu quero. Deus não tem a obrigação de realizar o que eu desejo. Deus não tem a obrigação de satisfazer as minhas necessidades, sejam elas quais forem, e sejam elas legítimas como forem. Deus pode simplesmente não querer fazer. E se Deus não quiser fazer? E se Deus resolver dizer não? E se Deus resolver não realizar esse desejo? E se Deus resolver não atender esse pedido? Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo Senhor. Ele continua tendo o mesmo poder, ele continua tendo a mesma autoridade, ele continua gozando dos mesmos atributos que são exclusivos dele. Ele continua sendo eterno, invisível, imortal, infinito, poderoso, onipresente, onisciente. Ele continua sendo exatamente o mesmo Deus se ele me disser não. Amém, igreja? É porque Deus também diz não. Só que nós nos acostumamos a achar e fomos condicionados a pensar que Deus sempre tem que dizer sim. Porque eu sou legítimo nos meus anseios. Eu sou legítimo nas minhas necessidades. Eu sou legítimo nas minhas buscas. Então por que Ele não vai me dizer sim? Porque aí um outro engano muitas vezes assalta o meu coração e o seu. Nós sempre olhamos para nós mesmos com um olhar autocomisserativo. O que é isso? A gente sempre olha para a gente com um olhar misericordioso. Nem sempre a gente tem esse mesmo olhar pelo outro. Nem sempre a gente tem essa mesma postura em relação aos demais. Mas quando se trata de nós, aí nós somos uma pessoa tão boa. Eu sou uma pessoa tão boa, por que é que Deus não vai me atender? Eu sou uma pessoa tão caridosa, eu não faço mal a ninguém, eu só faço o bem, eu dou esmola, eu ajudo os velhinhos a atravessar a avenida, eu sou uma pessoa correta, pago os meus impostos, eu sou uma pessoa que não fala palavrões, eu sou uma pessoa que não vive uma vida imoral, eu sou uma pessoa tão correta, tão boazinha, tão meiga, olha como eu sou doce, olhe para o meu rosto. Por que é que Deus não vai fazer o que eu quero? Porque é você que se enxerga assim, é você que se olha assim. Mas será que você é realmente assim? Será que se outra pessoa fosse descrever você, ela descreveria todas essas maravilhosas virtudes que você vê em você mesmo? Ou será que ela teria uma lista um pouco diferente da sua? A Escritura nos diz que esse homem é leproso. Esse homem vive um inferno na terra. Esse homem vivia e experimentava amarguras incontáveis na sua vida. Ser um leproso na época bíblica era a mais terrível de todas as formas de vida. Era pior do que ser um cego. Era pior do que ser um aleijado. Era pior do que ser um mudo, um surdo. Era pior do que qualquer uma dessas coisas. Porque o leproso simplesmente não podia viver com as demais pessoas. Ainda tinha que gritar, quando andava pelos desertos, pelas estradas,
e avistava alguém, a lei de Moisés dizia que aquela pessoa tinha que gritar: leproso, leproso, que era para o outro viajante saber que ele era um leproso e desviar dele. Era o tipo de gente que você não convidava para ir na sua casa. Era o tipo de gente que não sabia o que era sentar na mesa para comer com outras pessoas. Era o tipo de gente que vivia desprezada, abandonada, esquecida, entregue à própria sorte. Mas esse homem, por mais que tivesse o direito, numa perspectiva humana, de murmurar, ele chega diante de Deus e diz: eu suplico, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Nós precisamos aprender a ter postura diante de Deus. Nós precisamos aprender a fazer uma oração que é agradável ao Senhor. E a oração que é agradável ao Senhor não é a oração do determino, não é a oração do eu declaro, não é a oração do que eu bato o pé e eu exijo, não é a oração que o Senhor tem que me dar porque o Senhor tem que me dar. Não, é a oração do Senhor: se tu quiseres, tu pode me curar. Se tu quiser, tu cura meu câncer. Se tu quiser, tu cura a AIDS. Se tu quiser, tu remove essa enfermidade. Se tu quiser, tu muda essa história. Se tu quiser, tu altera essa natureza. Se tu quiser, tu traz à existência o que não existe. É somente o Senhor quiser. É somente o Senhor quiser. É somente o Senhor desejar. É somente o Senhor ordenar e irá acontecer. Percebe que postura eu tenho diante de Deus? Que postura me coloca diante do Senhor? Muitas vezes as nossas aflições, as nossas angústias, nossas perturbações fazem com que nós nos coloquemos diante de Deus achando que a gente pode exigir alguma coisa dele. Eu quero o Senhor e o Senhor tem que fazer. Eu quero o Senhor, o Senhor tem que realizar. Eu quero o Senhor e o Senhor precisa fazer o que eu estou pedindo. Mas Ele não precisa. Mas Ele não precisa. Para Deus provar que é Deus, Ele não tem que abençoar você. Mas já ouviu alguém fazer aquele tipo de afirmação? Se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente é Deus, o Senhor vai me abençoar. Ou então alguém diz: eu só creio que o Senhor existe se o Senhor fizer o que eu estou pedindo. Que oração tola, que coração ignorante, que postura leviana. Para Deus provar que é Deus, Ele não precisa fazer nada que eu quero. Ele é Deus, e Ele sempre será Deus, e Ele é o único Deus. Quando Ele me disser sim, louvado seja Ele. Quando Ele me disser não, louvado seja Ele. Quando Ele ficar em silêncio, louvado seja Ele. Do amanhecer ao pôr do sol, louvado seja Ele. De estação a estação, engrandecido seja Ele. Ainda que Ele não faça nada daquilo que eu quero e que eu planejei para a minha vida. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. E o leproso chega diante do Senhor, se ajoelha diante de Jesus e implora. A expressão no original grego aqui é de alguém que suplica com muito desespero, com muita angústia. Ele implora para ser curado. Ele precisa ser curado. E ele sabe que entre os recursos à sua disposição, não existe ninguém que possa acudi-lo. Então Cristo é a única opção. Cristo é a última porta. Cristo é o último que pode fazer alguma coisa. Então ele se humilha diante de Cristo e ele pede a Cristo: me cure. Porque se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu disse que a lepra está associada ao pecado, à maldição, a culpa. Sim, a Escritura descreve a lepra, e sempre a lepra tem uma conotação pecaminosa. Então qual é a lepra que afeta o meu coração e afeta o seu coração? Não sei se você tem consciência disso, mas você é um leproso. Você é um leproso. Você está imundo aos olhos de Deus. Você está sujo aos olhos de Deus. E que conversa é essa, pastor? Não sei o que estou dizendo, não. É Paulo que diz lá em Romanos capítulo 3, no verso 23 até o verso 24. O apóstolo Paulo diz: pois todos o quê? Todos inclui eu e inclui você. Boa noite, certo? Pois todos pecaram e não alcançam o quê?
O padrão da glória de quem? De Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Nós somos leprosos. Todos nós pecamos. Todos nós somos destituídos da comunhão com o Senhor. Todos nós temos culpa diante de Deus. Todos nós estamos separados da graça de Deus. Mas bendito seja Deus, porque o mesmo Cristo que curou o leproso lá em Israel é o Cristo que nos purificou da lepra do nosso coração e nos limpou da imundícia de nossa alma. E em Cristo nós somos justificados do pecado. Entende? Todos pecaram e todos estão justificados em Cristo, porque Cristo nos resgatou do castigo pelos nossos pecados. Em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, João, em plena concordância com o que diz Paulo, João vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A expressão purificar aqui de 1 João é a mesma expressão que está em Marcos, no capítulo 1, no verso 40, quando o leproso diz: limpa a minha carne e purifica-me. Ele está dizendo: tu pode curar a minha doença e tu pode limpar o meu coração. Sim, Cristo, Ele cura não somente a tua enfermidade física, Cristo cura a doença da tua alma, que se chama pecado. Cristo purifica, Cristo limpa, Cristo remove, Cristo torna mais alvo do que a neve um coração que é lavado no seu sangue. Então nós, quando nos colocamos diante de Cristo, nós reconhecemos que nós somos o quê? Leprosos, pecadores, indignos, necessitados de misericórdia. E o que é que pecadores podem exigir de Deus? E o que é que eu posso determinar para Deus fazer? E o que é que eu posso exigir que Deus faça? Eu não posso exigir nada. Mas eu devo suplicar: Senhor, tu pode resolver o meu problema. Sim, é justo, é lícito, é digno, é correto que nós apresentemos a Deus as nossas necessidades. A Bíblia diz que nós devemos buscar quem nos momentos de aflição? A Deus. Quem é que abre portas? Deus. Quem é que fecha portas? Deus. Quem é que cura? Deus. Quem é que dá a vida? Deus. Quem é que mata? Deus. Não sei se você sabe, só morre no dia que Deus quer. É por isso que eu não entendo o crente que tem medo de olho gordo, de macumba, de feitiço, de gato preto, de escada, sexta-feira 13. Ai, eu estou doente, pastor, ore por mim, fizeram uma macumba para mim. Pelo amor de Deus. Eu fosse igual o padre Quevedo. Pode mandar todos os espíritos, mande tudo que não presta para cima de mim, mande. Eu não tenho medo. Sabe por que eu não tenho medo? Porque sobre a minha vida está a poderosa mão de Jesus Cristo. E quem é que pode mais? Maior é o que está em nós? Então pronto, eu não sei por que tem gente preocupada. Ai, eu acho que eu estou com... botaram um olho gordo em mim, que eu estou abrindo a minha boca. Não, isso é anemia, isso é pressão baixa, isso é alguma coisa assim. Vai no médico, procura um médico que ele resolve. Entende? Eu não preciso temer essas coisas, porque na minha vida só acontece aquilo que Deus quer. Deus determina e ordena todas as coisas. Então eu me coloco diante de Deus e, humilhado aos pés do Senhor, eu busco a sua misericórdia. E é por isso que ele diz: Senhor, se tu quiseres, se tu desejares, se for a tua vontade, tu pode me curar. Olha o que acontece no versículo 41. Marcos então diz: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele, e disse: eu quero. E respondeu: seja curado, fique limpo. O que Marcos está dizendo aqui no versículo 41 é extremamente decisivo nesse relato que nós estamos vendo aqui. Observe que o texto está nos dizendo que Cristo escuta o clamor daquele homem, vivendo em toda a circunstância já descrita até aqui, e o coração de Cristo fica como em relação à situação daquele homem? Cheio de compaixão. Os homens nem sempre têm compaixão das nossas aflições,
Mas a boa notícia é que Cristo olha para nós e se compadece da nossa vida. Cristo tem misericórdia de nós. Cristo tem compaixão de nós. Cristo é bondoso para conosco. Então Cristo olha e, cheio de compaixão, Jesus faz algo que era impensável. Jesus faz algo que quebra todos os paradigmas. Jesus faz algo que deixa os discípulos boquiabertos e certamente as pessoas que contemplavam essa conversa extremamente espantadas. O que é que Jesus fez de tão extraordinário? Jesus estendeu a mão e tocou nele. Mas o que é que tem de mais nisso? Tem tudo. Porque esse leproso, certamente, há muitos anos, não sabia o que era alguém tocar nele. Por quê? Porque a lei de Moisés dizia que alguém que tocasse um leproso ficava como? Imundo. Ficava maldito também. Se alguém tocava num leproso, tinha que sair correndo, ir até o sacerdote, oferecer um sacrifício para se purificar, fazer quarentena, para ter certeza que também não tinha ficado leproso. Se um leproso bebesse em um copo com água, ninguém mais podia usar aquele mesmo copo, porque ele era maldito. Se um leproso entrasse numa casa, aquela casa devia passar por um processo de purificação e passaria um bom tempo sem ser habitada por ninguém, porque ela havia sido contaminada pelo leproso. Ninguém usava a roupa de um leproso, ninguém deitava na cama que um leproso deitou, ninguém andava sequer pelo mesmo caminho que um leproso passou. O leproso era alguém simplesmente indesejado em todos os aspectos que você possa imaginar. E o que é que o coração compassivo de Cristo faz? Ele toca no leproso. Por quê? Porque Jesus não tem as circunstanciais limitações que eu tenho. Porque Jesus não olha para as coisas como eu olho. Porque Jesus não tem as barreiras que o meu coração tem. E Jesus, rompendo todas as propostas daquele contexto, toca no leproso. Jesus não tem medo da lepra, Jesus não tem medo da imundícia, Jesus não tem medo da maldição. Por quê? Porque Ele é o Senhor da vida, Ele é aquele que torna limpo o que era imundo, Ele é aquele que faz superabundar graça onde havia pecado, Ele é aquele que toca onde ninguém tem coragem de tocar. Jesus toca. E Jesus toca no leproso. E Jesus estende a mão e toca nele. E Jesus diz, eu quero. Por quê? Porque Jesus está respondendo à oração do rapaz. E como é que a oração dele começou? Senhor, eu decreto que hoje o Senhor vai me curar. Ore, Jesus, eu vim aqui, eu fiz uma campanha de 7 dias, eu atravessei o Vale do Sal, eu estou aqui no meu bolso com a rosa consagrada, eu estou trazendo aqui o lenço da misericórdia, e eu agora declaro que o Senhor vai me curar e eu vou voltar para casa curado. Foi assim? Não. A oração foi, se o Senhor quiser. Aí Jesus responde, eu quero. A boa notícia, Jesus quer nos abençoar. A boa nova, Jesus quer nos curar das nossas enfermidades. A boa nova, Jesus quer mudar a nossa história. A boa nova, Jesus quer mudar as trevas em luz. Jesus quer mudar a contenda em paz. Jesus quer mudar a dor em alegria. Jesus quer transformar as nossas circunstâncias. Ele quer. E então Jesus toca no leproso. E aí Jesus faz uma afirmação que é muito importante. Cristo altera 2 realidades aqui. Seja curado. A lepra tem que ser curada. Seja curado. Mas fique também limpo. É preciso curar a lepra. Mas é preciso purificar o coração. É preciso curar a enfermidade, mas é preciso transformar a alma. É preciso resolver o problema, mas é preciso também mudar a natureza desse ser. Então Jesus diz, eu quero curar você. Seja curado, mas também fique limpo. E por que é que Jesus faz isso? Porque lá no Salmo 103, do verso 13 e 14, o salmista diz, o Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois Ele sabe que somos fracos e lembra que nós não passamos de pó.
O Senhor sabe das nossas limitações, das nossas fragilidades. O Senhor sabe que nós somos criaturas circunstanciais, falhas, perecíveis e extremamente frágeis. O Senhor sabe que nós somos terrivelmente fracos. E é por isso que o Senhor olha para nós como um pai olha para o filho. O problema é que você não se vê como deveria. Você acha que você é forte. Aí o apóstolo Paulo disse... Veja que inversão de perspectiva. Ele diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou? Você acha que é forte. Meu amigo, se você levar uma topada, dependendo de como você bater a cara no chão, você morre e viaja para a terra do pé junto. Amém? Amém não, criatura. Se orienta, está cochilando? Amém não. Você acha que você é forte? Uma gripe bota você na cama 15 dias. Você é forte. Não, você não é. Nós somos fracos. Nós somos frágeis. Nós somos falhos. Nós não temos domínio sobre a nossa própria vida. Quantos planos você fez em janeiro? Meu Deus, só falta 2 meses para acabar o ano. E talvez você não passou nem da primeira linha daquilo que você planejou. Quantas idealizações e não deu nada certo. Quantas especulações você fez e não funcionou nada. Meu Deus, você é fraco, você não tem domínio sobre sua vida. Nós somos frágeis, limitados, mas o Senhor é como o nosso Pai. E como nosso Pai, Ele cuida de nós. Como aquele pai que cuida do filho, né? Aquela criancinha que não sabe nada da vida. Aí ele acha bonito o buraco da tomada, quer meter o dedo na tomada. E ele vai lá com o dedinho pronto para enfiar o dedo na tomada. Aí o que é que você faz? Vai, miserável, bota o dedo, bota o dedo. É isso que você faz? Você faz o quê? Você vai lá e tira. Ainda que você tenha já dito 1 milhão de vezes, não bota o dedo na... Mas ele é teimoso, aí ele vai fazer o quê? Ele vai botar o dedo, aí você vai fazer o quê? Você vai, assim é você e Deus. Deus diz 1 milhão de vezes, não peca, não peca, não peca, não vai por aí. Mas pense numa criatura teimosa é você. Aí você vai, aí Deus faz o quê? Deus te resgata porque Ele é misericórdia. Porque Ele é bom. Porque Ele ama você, porque Ele comprou você, porque Ele escolheu você, porque Ele deu a vida de Cristo por você, e Ele então resgata você. Porque Ele é como um pai, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de bondade, cheio de graça. O profeta Isaías vai profetizar no capítulo 49, o verso número 13. Ele vai dizer, cantem os céus, alegra-se, ó terra, irrompam em cânticos os montes, pois o Senhor consolou o seu povo, e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, e é por isso que Deus, cheio de graça e compaixão, tocou nele. Jesus toca no leproso. Como é que Jesus nos recebe? Ele nos recebe com misericórdia. Você já teve a infeliz experiência de procurar alguém em um momento de necessidade extrema e ser frustrado nas suas expectativas? Você já teve a experiência terrível de bater numa porta que não se abriu para você? Você já teve a experiência de ter uma conversa e dessa conversa não viu o resultado que você esperava? Pois é, com Cristo é diferente. Cristo nos recebe sempre com um coração cheio de compaixão. Porque Cristo é misericordioso. E Cristo nos toca com a sua graça. Mas olha o versículo 41 ainda. Jesus diz, seja curado e fique limpo. Por quê? Curar a lepra era aquilo que se transformava visivelmente. Torná-lo limpo era aquilo que se transformava interiormente. Quantas pessoas que procuram Deus, quando estão enfrentando momentos difíceis, principalmente doenças, enfermidades, escassez, aí procuram Deus, procuram a igreja, procuram o pastor, procuram os irmãos e dizem, orem por mim, ore para Deus me curar, ore para Deus abrir a porta de trabalho,
ore para Deus resolver esse problema familiar, ore para Deus fazer um milagre na minha vida, e a gente ora. E aí Deus abençoa, porque Ele é cheio de compaixão. Aí o que essas pessoas fazem? O que elas fazem? Elas vão embora. Elas esquecem de Deus. Elas esquecem do Senhor. E elas voltam para a sua antiga vida, para viver o seu antigo pecado. Elas tiveram sim a bênção e o favor do Senhor nas suas necessidades materiais, mas elas não experimentaram a transformação que se dá no coração, a purificação que se dá na alma. Nós não temos que buscar Deus apenas para resolver nossas angústias físicas. Nós temos que buscar a Deus para que Deus perdoe os nossos pecados. Nós somos leprosos, nós temos pecado. E então o salmista declara, e o Senhor concorda: seja curado, fique limpo. No mesmo instante, diz o verso 42, a lepra desapareceu e o homem foi curado. No mesmo instante. Foi 2 dias depois? 3 dias depois? 4 dias depois? 5 dias depois? Não, foi no mesmo instante. A salvação é um ato. O Senhor não vai te salvar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e um tiquinho depois de amanhã, e outro tiquinho depois de amanhã. Não. É por isso que aquela conversa fiada que alguns crentes gostam de usar, quando a gente pega eles em alguns pecados, em alguns sem-vergonhice, aí a gente confronta: ah, não, pastor, é porque eu estou esperando Jesus completar a obra. Jesus vai completar a obra, por isso que eu ainda não abandonei isso daqui, por isso que eu não deixei aqui. É porque eu estou esperando Jesus. Que obra infeliz é essa que não acaba? Não, a obra já está acabada. A obra já foi terminada. A obra foi concluída no momento em que o relógio batia 3 horas da tarde, quando ele inclinou a cabeça, entregou o seu espírito ao Pai, ele disse: está consumado. Ali Jesus Cristo garantiu a minha e a sua salvação. Ali Jesus Cristo garantiu a minha liberdade e a sua liberdade do pecado. Ali Jesus Cristo garantiu que nós somos uma nova criatura, se confessarmos os nossos pecados, abandonarmos a nossa iniquidade e vivermos na sua presença como santos. Então não tem esse negócio: eu vou fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã. Não. Ou você é crente ou você não é. Ou você é santo ou você não é. Ou você é original, meu filho, ou você é raiz ou você é Nutella. Você é meia boca. E não existe meia verdade. Não existe meio cristão. Ou você é cristão ou você não é cristão. Ou você é luz ou você é treva. Ou você é ovelha ou você é bode. Você é bode? Amém? Ah, acordaram. Né? Você é ovelha, amém? Está entendendo? O texto então me mostra que Cristo purifica o homem. Seja curado e fique limpo. E no mesmo instante, o Senhor o curou e a sua lepra desapareceu. Mas aí o processo não para aí. Olha o que acontece no versículo 43 e o verso 44. Então Jesus se despediu dele com uma forte o quê? Jesus fez uma forte advertência. As razões claras dessa advertência o texto não explica em nenhum dos evangelhos. O texto só vai dizer, pelo menos Marcos vai afirmar no versículo 44. Jesus disse: não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote, para que ele o examine, leve a oferta que a lei de Moisés exige, pelo quê? Pela purificação. E isso servirá como o seu testemunho. Então Jesus curou o rapaz, ele está curado, ele está livre da lepra, ele está purificado. Mas ainda falta o quê? Obedecer à lei. Aí o Senhor diz: não conte isso para ninguém, o que eu fiz aqui agora. Pegue o sacrifício que Moisés manda, que a lei exige, pela sua purificação você foi purificado. Leve isso até o sacerdote e deixe que o sacerdote examine você. Esse era o protocolo estabelecido pela lei.
E o texto vai nos dizer que o rapaz obedeceu bem direitinho, não foi? Não. Se você quiser que todo mundo fique sabendo de alguma coisa, é só você dizer que é segredo. Se você disser que é segredo, em meia hora toda a igreja está sabendo. É desse jeito, não é? Graças a Deus que o povo de Deus não é fofoqueiro. Graças a Deus. Não é assim? Nada. Não. Jesus diz, não conta para ninguém. Não diz a ninguém o que eu fiz. Por quê? Porque não é o tempo das pessoas saberem. Mas o que é que ele faz? Ele vai até o sacerdote, ele leva o sacrifício, ele obedece à lei. Jesus quer que ele evidencie a sua sujeição à vontade soberana do Senhor. Aí ele vai, só que aí no versículo 45 diz, o homem porém saiu e começou a contar a todo mundo o que havia acontecido. E qual foi a consequência disso? Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram quem? Jesus. E ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. Embora ele se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. O que é que o abençoado fez? Trouxe dor de cabeça para Cristo. Quando você tenta ajudar a Deus, você atrapalha, você não ajuda. Quando você não segue fielmente as orientações do Senhor, você não perde a bênção que Deus te deu, mas você arruma dor de cabeça que não precisava. O que é que está acontecendo agora? Jesus não consegue mais entrar em cidade nenhuma, Jesus fica no deserto e o povo vai atrás de Jesus, porque curar um leproso não é para qualquer um. Não é todo dia que a gente fica sabendo que alguém foi curado da lepra. Não é todo dia que a gente fica sabendo que alguém tinha uma enfermidade terrível dessa e foi purificado dos seus pecados, das suas transgressões. Não. Então isso chama a atenção das pessoas. E é tanta verdade que em alguns lugares por aí, os cultos, os indivíduos são chamados às plataformas e a primeira pergunta que o pastor faz é: conte sua bênção. Conte a sua bênção, porque você vai contar a sua bênção e todo mundo vai querer a bênção que você tem. Né? Naquela igreja ali, aleijado anda, todo mundo vai para lá. Naquela igreja ali, cego vê, surdo escuta, mudo fala, careca cria cabelo. Nessa aqui não cria não. Naquela igreja ali, o pastor faz uma oração e o cara experimenta uma lipoaspiração espiritual. Já viram o vídeo na internet? Viram não? Pois é, tem um pastor que ora e o povo emagrece. Eu estou já para ir lá. E todo mundo vai atrás. Por quê? Porque todo mundo quer a bênção. As multidões estão indo atrás de Jesus porque ouviram dizer que Jesus curou a lepra de um leproso. Mas essas mesmas multidões serão advertidas por Jesus lá na frente, quando Cristo olhar para ela e dizer: vocês só vêm até mim por causa do pão que perece, mas por causa do pão eterno vocês não vêm. Multidões procuram a Deus para resolver os seus problemas, mas apenas um remanescente fiel procura a Deus para ter comunhão com Ele e experimentar a sua graça. Que nós estejamos contados não entre a multidão que o busca pelas bênçãos materiais, mas estejamos contados por aquele remanescente fiel que o busca para contemplar a sua face e sentir o seu poder. Aí o homem resolve contar para todo mundo, aí dá errado. Aí dá errado. E as multidões começam a se aglomerar, porque todo mundo quer uma bênção de Jesus. Todo mundo quer receber a vitória de Jesus. Não tente ajudar a Deus com as suas próprias ideias. Todo mundo que tentou ajudar a Deus se meteu em confusão. Você lembra de Abraão? O Senhor fez uma promessa para Abraão: eu farei de ti uma grande... Acabou-se. Deus falou, está falado. Só que o tempo de Deus não é meu tempo. Aí foi passando. Quando foi um belo dia, Sara perdeu a paciência. Eu não sei porque que as mulheres perdem a paciência com tanta rapidez. Né? Foi a falta de paciência de Eva que lascou tudo, viu? Foi. Aí Sara perdeu a paciência e disse: é o seguinte, Abraão, Deus vai te dar um filho, mas não é através de mim. Casa com essa mulher aqui, dorme com essa escrava, deita com ela e você vai ter um filho e o meu filho vai ser através dela. Abraão gostou da ideia, repare. Porque quem dá a última palavra na casa da gente é a mulher ou não é?
Aí está provado aí que é, desde o tempo de Abraão. Aí Abraão vai e fica com Agar. Nasce Ismael. Abraão quer ajudar Deus a cumprir suas promessas. Deu certo ou deu errado? Deu errado. Deu errado. Não tente ajudar a Deus a cumprir as promessas que Ele fez na sua vida. Apenas descanse o seu coração e não esqueça que o coração de Jesus está cheio de compaixão. E Deus nos abençoa do jeito dele. Às vezes vai ter que demorar mais um pouco, mas chega no tempo dele. Mas esse homem tenta ajudar Jesus, ele tenta fazer o marketing de Jesus. Deu errado. Jesus não conseguia mais entrar em qualquer lugar. Se nós amamos de fato o Senhor, se nós de fato gozamos da graça do Senhor, nós nos sujeitamos a Ele com humildade. Está escrito lá em João capítulo 14, verso 15. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Se nós amamos o Senhor, nós obedecemos o Senhor. Se nós amamos o Senhor, nós nos colocamos humildemente aos pés do Senhor e temos essa mesma postura. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode libertar os meus filhos da droga. Se o Senhor quiser, o Senhor pode dar um jeito no meu marido problemático, na minha esposa problemática. Se o Senhor quiser, o Senhor pode resolver a crise financeira da minha casa. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar dessa doença que os médicos não apresentam mais solução nenhuma para ela. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a história da minha família, do meu lar, do meu casamento, da minha própria vida. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Mas ainda que o Senhor não queira, me deixe pelo menos comer as migalhas que caem em cima da mesa. Nem que seja as migalhas, me deixe com as migalhas. Só que você foi comprado pelo sangue de Jesus, não para comer as migalhas dos cães. Você tem um lugar à mesa, a mesa da comunhão, a mesa da intimidade, a mesa do relacionamento de um filho com um pai. E o coração do Senhor está cheio de compaixão. E é por isso que nós temos que confiar na compaixão do Senhor. Só, meu irmão, que é tão difícil fazer isso. Não é difícil? É porque a nossa fé é pouca. A nossa fé é pequena. E nas primeiras dificuldades a gente já fica em paranoia. Não é assim? Você é assim? Não, você é o suprassumo da fé. Você tem mais fé que Abraão. Eu não sou assim não. Eu, pouca coisa, fico logo fora do eixo. Estava eu no aeroporto, com medo já. Não gosto de sair daquele Congonhas. Já disse a minha mulher, não compra passagem para eu sair daqui. Mas era o que tinha. Estou lá no aeroporto, 7h10 mais ou menos. Bum! Vixe, até eu vou lá em cima. Misericórdia. Aí todo mundo saiu correndo para a janela do aeroporto. E eu também, claro. Porque a gente achava que um avião tinha batido. Foi um trovão, você acredita? Aí com uns 2 minutos veio uma pancada d'água. E tome chuva, raios e trovões. Parecia aquele personagem do Castelo Rá-Tim-Bum. Raios e trovões, e tome trovão e raio. Daqui a pouco apaga tudo. Quem já saiu do aeroporto de Congonhas sabe que ele é muito antigo. Ele já é cavernoso. E aí a luz vai e a luz volta. A luz vai e a luz volta. Eu disse, pronto. Hoje é o dia que eu vou partir para a eternidade. E o pior, que a única herança que eu vou deixar para a mulher é boleto. Porque dinheiro não tem. Nem o seguro de vida tem mais. Está lascada. Aí daqui a pouco a moça anuncia: os aviões que estão sobrevoando não podem pousar. E os que estão embaixo não podem subir. E a gente fala o quê? E aí eu mandando mensagem para a mulher: está vendo só? E isso aqui? Aí ela me responde: você não tem fé não, criatura? Você não confia em Deus não? Confio, mas eu estou com medo. Porque nós somos assim. Aí depois de um pedaço o avião finalmente desce.
Todo mundo desembarca enxugando os olhos. Falei, meu Deus, se aqui estava assim, imagina lá em cima. Aí quando a gente entra para deixar a festa mais animada, a comissária com muita espontaneidade, conversando um com o outro cara. Ai, você não sabe, a gente ficou esse tempo todinho rodando lá em cima do Guarujá. Uma turbulência danada, era o povo chorando, rezando, fazendo o sinal da cruz, pedindo por tudo no mundo. E todo mundo, quando a gente pousou, bateu palma emocionado. Finalmente a gente pousou, e olhando para a cara dela assim. O senhor quer alguma coisa? Eu falei, não, tudo que eu precisava era ouvir esse seu relato aqui agora. Eu vou decolar muito mais animado depois do seu relato agora. E vim sacudindo de lá até Salvador. Mas veja só, o avião caiu? Se tivesse que cair, não caía? E só caía se Deus quiser. Se Deus quiser, não cai. Eu não posso me esquecer de descansar em Deus, porque o Senhor é cheio de compaixão. Não existem turbulências na nossa vida, irmãos, que nós não possamos atravessá-la sem a ajuda do Senhor. E é por isso que em todas as nossas posturas, nós precisamos glorificar a Deus. E é por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. E é por isso que em João capítulo 15, no verso 16, João vai dizer, vocês não me escolheram. Não foi o leproso que escolheu ir até Jesus, foi Jesus que o levou até ele. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, e eu os chamei para irem e produzirem frutos, frutos que são duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Sim, se nós nos colocarmos diante de Cristo, e humilhados aos pés de Cristo, clamarmos a bondade de Cristo, Cristo nos escutará, e Cristo nos atenderá por fidelidade ao seu próprio nome. Deus é fiel. Ele é fiel a Ele mesmo. E é por isso que eu experimento a bondade dEle. Não fomos nós que escolhemos ir até Jesus. Foi Jesus que nos escolheu para ir até Ele. Nós somos incapazes de nos purificar da lepra. Mas Jesus Cristo nos purifica não só da lepra. Ele nos purifica de todo pecado, de toda transgressão e de toda culpa. Agostinho de Hipona dizia, e aqui eu termino, a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos para recebê-la. O Senhor não o encontrou pronto para ser salvo. O Senhor te fez apto para receber a salvação em Cristo Jesus. O Senhor te fez entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito agiu em seu coração, o convencendo da justiça, do pecado e do juízo, e lhe fazendo discernir que você é leproso. Mas não importa o quão devastadora seja a lepra da sua vida, basta um simples toque de Cristo e todas as coisas são transformadas pelo poder da sua graça. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que Ele nos toque e remova a lepra de nosso coração. Que Ele nos toque e transforme nossa vida. Que Ele nos toque e nos faça alvos mais do que a neve. Vamos orar? Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos buscar ao Senhor. Querido Jesus, como é maravilhoso saber que o teu coração é cheio de compaixão. Como é maravilhoso saber que com apenas um toque o Senhor transforma todas as coisas na nossa vida. Quem sabe aqui nessa noite nós chegamos com o nosso coração profundamente entristecido. Quem sabe aqui nessa noite nós chegamos com a nossa alma empedernida pelo pecado e pela transgressão. Quem sabe, Senhor, preocupações e perturbações têm nos feito ter uma postura equivocada diante de Ti, achando que podemos exigir alguma coisa,
achando que podemos determinar alguma coisa, mas conscientes de nossa limitada e pecaminosa existência, ajoelhados aos teus pés nesse momento, nós te suplicamos, Senhor, se for tua vontade, cura as nossas enfermidades. Se for a tua vontade, transforma a nossa família, transforma nosso casamento, transforma nossos filhos, transforma nossos cônjuges. Se for tua vontade, transforma a nossa realidade, Senhor, e faz tudo novo, para o louvor e a glória do teu santo nome. Com apenas um toque, Senhor, apenas um toque, o Senhor pode nos purificar. Então toca nosso coração agora, Espírito Santo, aonde as densas trevas existem, que com o teu toque possa raiar a mais augusta e gloriosa luz. Ó Jesus, tem de nós misericórdia, Senhor. Ouve a nossa oração, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém.